Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Clipatec Informática. Na aula anterior a gente deu início já na implementação da camada DAO. Nesta aula a gente vai continuar a implementação dos métodos da camada DAO. Se não der para terminar nessa videoaula, a gente conclui a camada DAO na próxima videoaula. Mas eu acredito que dá para a gente fazer uma boa parte hoje. Bom, aqui está o blog, né, www.clipatecinformatica.com.br. Vocês podem estar acompanhando a série aqui que está sendo publicada em forma de artigo também. Geralmente aqui é publicado primeiro, né, as partes deste projeto que está sendo desenvolvido, e os vídeos costumam sair posteriormente. Então, se você quiser já ir ficando por dentro antes de ser lançada a videoaula, você pode estar acessando o blog e estar acompanhando a série. Muito bem. Com o projeto aberto no Delphi, a última coisa que fizemos foi a implementação do nosso método GerarID. Agora a gente vai implementar o método de pesquisa. Então vamos voltar aqui para o public, vamos criar aqui uma procedure chamado pesquisar. Lembrando que eu vou dar a opção apenas de pesquisar por nome, então eu vou pedir aqui por parâmetro o nome a ser pesquisado, do tipo string, Shift Ctrl C. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o nome que foi passado por parâmetro, que obviamente esse nome vai ser lido lá na tela de pesquisa, na aba de pesquisa, lá do edit, quando o usuário digita. A gente vai pegar esse nome digitado no edit, chamar este método, passando este nome digitado por parâmetro, e a gente vem aqui e atribui essa informação para o nosso comando SQL de pesquisa. Então, se vocês não lembram, vamos retomar. Dentro do SQL pesquisar, nós temos aqui a nossa instrução SQL que nós estamos utilizando. Então, nós estamos falando que é para trazer todos os registros na tabela cliente que corresponde àquela descrição que foi passada por parâmetro aqui. Então, se vocês também não lembram, vamos voltar aqui em params. O parâmetro nome é do tipo string e o index dele é o 0, ok? Então, aqui dentro do meu procedimento de pesquisa, eu tenho que alimentar este parâmetro 0. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar o meu dataset de pesquisa, caso ele esteja aberto. Então, eu faço uma verificaçãozinha aqui. Se o meu CDS pesquisar está aberto, então eu fecho ele para poder passar a nova pesquisa que vai ser realizada. Agora, eu preciso alimentar aquele parâmetro 0. Então, eu posso fazer cds pesquisar.param by name e passar aqui o parâmetro nome, que está lá, certo? Ou eu posso simplesmente falar params e passar o index dele. Como eu mostrei para vocês agora, o index do parâmetro nome é o 0. Então, aqui, usando dessa forma, tem que ficar atento no índice do parâmetro para não passar a informação errada, caso tiver mais de um parâmetro. Bom, esse parâmetro nome é do tipo string, né? Então, asString, que é o parâmetro nome. E eu quero pesquisar no banco de dados todos os registros que tenha aquela ocorrência que foi digitada pelo usuário. Então, eu vou usar aqui o Coringa percentage para ele trazer tudo que tiver entre esses caracteres que foi digitado. Feito isso, o pesquisar, agora a gente pode dar um open para abrir e mover ele para o primeiro registro. Bom, a nossa implementação do método pesquisar já está pronta. Para quem está acompanhando no blog, eles não estão utilizando lá o dbGrid. Eles estão usando o componente stringGrid. Então, lá vai estar um pouquinho diferente esse método pesquisar, ok? Agora, pessoal, vamos implementar o método carregar cliente. O que esse método faz? Quando o usuário escolhe um registro que está lá na tela de pesquisa, como a gente comentou na aula anterior, ali na tela de pesquisa vai trazer apenas algumas informações, as mais importantes. Mas se o usuário querer visualizar o restante dessas informações, seja para fazer uma alteração, seja para fazer uma exclusão, ou apenas para verificar uma informação ou outra, ele vai precisar de todos os restantes dos campos referente a este cliente, né, que está lá na pesquisa. Então, quando o usuário clicar no botão detalhar, a gente precisa trazer todos o restante das informações.
Então este método vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar todas as informações do cliente e jogar dentro do nosso objeto cliente para ser disponibilizada lá para o usuário na tela de cadastro, na tela de manutenção. Então, esse método, vamos lá, vamos criar ele aqui em public. Vai ser uma procedure chamado carregar cliente, onde eu vou passar por parâmetro um objeto do tipo tClient. Notem que aqui não apareceu o tClient porque eu não dei uses nele. Então, Alt F11, vamos usar aqui o cliente model interface, ok? Então, vou precisar de um parâmetro do tipo tClient, que é o objeto que vai ser carregado com as informações do cliente que vamos buscar no banco. E preciso também do código para saber que cliente é esse que eu quero buscar o restante das informações. Então eu vou ter que dar um select no banco trazendo, né, o restante dessas informações. Então eu preciso saber quem é esse cliente. E a gente consegue identificar o registro através da chave primária, que neste caso é o código. Então eu preciso saber o código deste cliente que vai ser detalhado. Shift Ctrl C. Novamente aqui eu estarei criando um SQL dataset, uma query aqui em termos de execução. Então eu vou colocar SQL cliente, o nome dela, do tipo tsql dataset. Então vamos instanciar esse objeto na memória. Try finally, sempre liberando aqui no final após a utilização. E não esqueçam de conectar a query ao banco de dados, obviamente. Então a propriedade SQL Connection vai estar conectado lá no DM Conexão, no componente SQL Connection, que é o componente que está encapsulando a conexão com o banco de dados. Agora eu preciso passar, vamos seguir, né, aquele exemplo, usando usando aqui a nossa query SQL cliente. Não precisa ficar repetindo novamente todos esses comandos. Então vamos lá. Propriedade command text, eu preciso passar o SQL aqui. Qual é esse SQL? É um select asterisco from cliente. Agora eu vou trazer todos, ok? Porque agora o usuário ele definiu, não, eu quero ver todas as informações desse cliente. Então agora eu dou um select asterisco from, onde o código, né, ID do cliente foi igual ao código que foi passado por parâmetro. Então, o parâmetro e código é do tipo inteiro, eu preciso converter ele para string. Então, int to str, pego o parâmetro e código, e aqui eu fecho o parênteses que eu tinha aberto aqui atrás. Feito isso, eu dou um open. Agora, eu preciso alimentar o meu objeto cliente passando essas informações que ele retornou lá do banco de dados. Então vamos usar o nosso objeto cliente. Então com o nosso objeto cliente, para não ter que também ficar passando o cliente ponto, o cliente ponto, o cliente ponto, vamos fazer igual a gente fez com o componente SQL cliente. Então vamos lá, a primeira propriedade do meu objeto que eu preciso alimentar é o ID. Se vocês virem aqui na classe cliente model, note que nós temos aqui essas propriedades, né? Na verdade aqui, ó, o ID, o nome, o tipo, o documento e o telefone. Eu coloquei o mesmo nome, né, a mesma nomenclatura que está lá no banco para facilitar minha vida aqui. Então vamos lá, o ID eu vou ler do meu SQL cliente, né? Então vou acessar o field o campo pelo nome. Então campo ID. Então ele vai lá, vai buscar o campo ID, a informação que está nesse campo, né, do registro que nós acabamos de pesquisar, e atribuir aqui para a propriedade ID do objeto. E assim a gente vai fazer com todas as propriedades. Qual que é a próxima que nós temos lá? Nome, depois tipo, depois documento e telefone. Então agora vamos alimentar a propriedade nome. Field by name, do campo nome. Tipo, né, propriedade tipo.
propriedade documento. Propriedade telefone. Então, só recapitulando, eu busco lá no banco de dados todas as informações do registro passado por parâmetro e pego essas informações que retornou do SQL e atribuo as propriedades do meu objeto. Pronto, assim a gente conclui então a implementação desse método carregar cliente. Salvo o projeto. Na próxima videoaula a gente vai implementar os métodos inserir, alterar e excluir, e desta maneira a gente conclui a nossa DAO cliente. Ok? Aguardo vocês lá.